Oi, gente, a gente continua aqui a aula nossa com dois exemplos, que esses exemplos aqui são dois exercícios que eu vou passar para vocês. Aqui eu mostro os resultados que vocês têm que obter e eu vou pedir eles na forma de exercício, mas é importante falar o seguinte, eu vou passar para vocês um exemplo de implementação de código. Tem algumas funções que não estão funcionando, eu não tive tempo de acertar, vocês tentem acertar, tá? Basear nos exemplos resolvidos, os outros exemplos resolvidos que eu passei. Então, na regressão logística, a gente pode enquadrar duas formas. Uma, a regressão logística normal e outra regularizada. Vocês vão entender o que é. São nesses dois exemplos e exercícios que eu passei. Então, como eu falei anteriormente, a primeira etapa do problema é definição do problema. Então, no caso aqui, eu estou fazendo um problema para vocês, é esse o exercício de vocês, é a predição de admissão de um aluno na universidade. Então, nesse exemplo, será implementado um modelo de regressão logística para a predição de admissão de um aluno numa universidade, supondo que, como administrador acadêmico da universidade, o DAC, né? Nosso objetivo é determinar a chance de admissão de cada candidato baseado nos resultados obtidos através da realização de 2 exames. Então, já deu uma característica aqui, 2 exames, tendo como histórico os dados dos candidatos aprovados nos anos anteriores. Então, a gente tem a experiência do setor acadêmico, que serão utilizados no conjunto de treinamento para regressão logística. Vamos lá. O que acontece? Para cada curso de formação, por exemplo, vamos pensar na engenharia mecânica, nós vamos ter a pontuação de um candidato em 2 exames e a decisão de admissão do candidato. É isso que a gente quer. Então, a gente quer saber o seguinte, cada ano, qual que é a probabilidade, qual que é a predição de um aluno ser aprovado ou não em função desses dois exames. Então, a etapa 2 é a visualização dos dados. Como eu falei para vocês, é muito interessante a visualização dos dados para saber o que realmente espelha o teu sistema. Quando você faz essa visualização aqui dos dados, você vai ver o que é o seguinte. Você vai ver aqui uma grande faixa aqui, que é a estrela, que são os aprovados, e uma outra faixa do reprovado. Então, eu quero saber, por exemplo, um aluno que teve tal pontuação e tal pontuação, esse é o problema final, se ele vai estar no meio dos aprovados ou não, certo? Basear nos anos anteriores. É lógico, tem muitos fatores que influenciam o nível da prova, um monte de coisa assim. Mas esse é o objetivo acadêmico de se fazer uma prova. E a regressão logística te ajuda nisso. Então, vamos lá. Etapa 3, a implementação, função de custo real. Então, aqui eu estou definindo a regressão logística. E a função sigmoide. É uma função que a definição dela é o seguinte, nas extremidades ela vai para 0 se x tender a menos infinito, ou 1 se x tender a mais infinito, e g de zeros para x igual a zero, que é esse ponto aqui central, vai valer meio, tá? Então, a gente aplica, normalmente, tem outras funções que pode se aplicar, mas normalmente se aplica sigmoide. Aqui no curso aqui a gente vai falar sempre da sigmoide. Com isso aqui você tem a função de custo. Ó, gente, isso aí também é importante. A função de custo em regressão, tanto linear como logística, é muito importante. Então, por quê? Porque ela vai te dar o teu critério de ponderação. Em função disso aqui, você vai ter um gradiente depois do vetor de custo, e com isso você vai conseguir saber a eficiência do teu modelo. Eu pus até uma observação aqui, embora esse gradiente pareça igual ao gradiente da regressão linear, a formulação é bem diferente, se vocês comparar com a função linear, porque agora a definição vai ser em função do parâmetro logístico h de θ, que ele vai ter essa função aqui, que é sigmoide. No outro era uma reta, né, a função de uma reta. Mas o conceito é o mesmo. Isso aqui é conceito de estatística. Como eu falei logo no início do curso, eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou mostrar onde aparece. Então, naquelas aulas que eu dei logo no início, que eu passei um material de estatística, tem tudo isso aí mais pormenorizado. Vamos lá. Então, a etapa 4 desse algoritmo é encontrar os parâmetros de aprendizagem. Ou seja, otimização da função de custo θ,
J de θ em relação aos parâmetros θ. Tá? Então, para encontrar os melhores parâmetros de θ para a função de custo de regressão logística, dado um conjunto de dados fixos, x e y, podemos seguintes informações. Temos os valores iniciais dos parâmetros ser otimizados, uma função que a partir dos dados de treinamento, que a gente, como eu falei anteriormente, a gente usa os dados dos anos anteriores, calcula a função de gradiente em função da regressão em relação a θ e ao conjunto de dados. Com isso, eu vou conseguir fazer uma fronteira de decisão. Ou seja, faço essa reta aqui, que é uma fronteira, que diz o seguinte: a partir daqui, a chance de ser reprovado está alta. A partir daqui, a chance de estar aprovado está alta. E eu posso ir refinando isso aqui, mas isso aí são outras coisas. A gente não vai se ater muito a isso por enquanto. Tá? Mas aqui eu tenho bem claro uma fronteira de decisão. E esse é o nosso objetivo, para depois você fazer uma estimação. Uma predição, né? Etapa 5. Eu vou avaliar a regressão logística. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o modelo de aprendizagem para a predição e para verificar se um determinado aluno será admitido. Então, eu vou pegar um aluno que vai ter essa pontuação no exame 1, 45 e no exame 2, 85. Então, aqui, ó, 45 no exame 1 e 85 no exame 2 e ver se ele tem chance de ser aprovado. Aqui a gente vê visualmente que até tem, mas vamos usar o método. Então, eu chego numa probabilidade 0,776, que é o que eu quero, e outra maneira, o que a gente pode dizer? A gente está verificando se o modelo nosso de aprendizado é capaz de realizar a predição em nosso conjunto de treinamento. Então, a função de predição produzirá previsões de 1 ou 0 em função do conjunto de dados e do parâmetro obtido pelo vetor θ. E ao finalizar a precisão, o valor da precisão e do treinamento classificador, eu vou ter o quê? A cálculo de porcentagens de exemplos corretos, como eu falei para vocês. Então, esse é o exemplo bem simplesinho e o exercício que eu estou passando para vocês também, de regressão logística. No exercício que eu passo para vocês, eu chego até aqui, tá? É a parte de visualização que eu tenho um probleminha lá a ser resolvido que eu vou deixar para vocês, tá? O próximo exercício é o conceito de regressão logística regularizada. O que é a regressão logística regularizada? A diferença que tem que lá você via claramente que tinha uma linha. Agora aqui você não tem mais uma linha, você tem nuvens de pontos, certo? Então aqui você vai ter que ter uma figura. Então vamos lá. Vamos para o exemplo, fica mais fácil entender. Predição do processo de controle de qualidade, outras palavras, ok, no processo de fabricação de microchip numa fábrica de componente eletrônico que eu tenho, tá? Então eu quero ver se o controle de qualidade se passa ou não passa o elemento. Então, nesse exemplo, será implementada a regressão logística regularizada para a predição se os microchips produzidos pela fábrica de componente eletrônico passam pelo processo de controle de qualidade da empresa, onde, durante esse processo, o microchip passa por vários testes para garantir o seu perfeito funcionamento. Então, esse aqui é o meu exercício. Então, o que vocês, como gerente de produção, o que vocês fariam? Você verificaria o resultado dos testes para alguns chips a partir da realização de 2 testes diferentes. Como eu falei para vocês. Vocês pegariam as amostras, né, dos testes e teriam o modelo para o chip aceito ou refugado. Então, para ajuda a tomar decisão, eu vou ter o conjunto de dados dos resultados dos microchips anteriores e vou construir uma regressão logística. Do mesmo jeito que a gente aprendeu para a regressão logística normal, a gente vai ter o quê? É interessante a visualização dos dados porque já te dá uma ideia. Então, veja só, isso aqui, antigamente, era feito pelas indústrias. Você tinha uma ideia mais ou menos. A vantagem de você usar machine learning, esses métodos, é que você tem uma resposta com uma predição e com uma probabilidade de acerto ainda. Então, você refina muito mais, tá? Mas,
hoje ainda, pela maioria das empresas que não têm ainda técnicas de machine learning, vocês usem ainda isso aí, essa primeira visualização gráfica. Então, antes de começar a implementar o algoritmo, eu recomendo, sempre possível, visualização dos dados, como eu falei para vocês, sempre importante. Aí vocês vão ter o conjunto x e y, onde, com as duas pontuações, sendo positivo y1 aceito e negativo y igual a 0 rejeitado. E as amostras exibidas, a gente vai sempre pôr um marcador diferente. Então, isso aqui é um detalhe da característica gráfica. Está no exercício que eu fiz, isso aí eu fiz. A representação gráfica mostra que o conjunto de dados não pode ser separado através de uma linha reta. Isso é importante, que difere da regressão logística normal, que eu falei para vocês. Consequentemente, a implementação da regressão logística simples não funciona, porque eu não vou ter um limite com uma fronteira linear, tá? Então, essa é a principal diferença de uma e da outra. Vamos continuar. Aí eu vou usar algumas coisas que a gente não falou ainda, mas estava naquela descrição. Primeiro é o mapeamento de funcionalidades, que são os features, né? Que a gente falou, das características do sistema. Que é a melhor maneira de ajuste de dados a partir do banco de dados que eu tenho. Então, vocês têm uma função em Python, que é o map feature, que é o mapeamento da funcionalidade em todos os termos polinomiais, de x1 e x2. Lembra que eu falei duas amostras, x1 e x2. Até uma ordem mais elevada, por exemplo, ordem 6. Isso aí é que eu uso normalmente, tá? É interessante vocês pensar num polinômio, uma ordem. Então, eu vou ter o vetor de duas funcionalidades, que agora vai ser transformado em 28 dimensões, porque é um polinômio, tá? Eu vou considerar todos os termos. Por isso que eu falei que é uma ordem boa para fazer é 6, porque senão fica um negócio vai para infinito, né? Lembra que é tempo de processamento. O mapeamento dos features permite a implementação de um classificador mais expressivo, entretanto, este é mais suscetível a um sobreajuste. Isso é importante, que eu já falei que aparece para vocês no overfit, que a gente já falou na aula passada. Então, tem que ficar atento a isso. No desenvolvimento seguinte, será implementada a regressão logística regularizada para ajustar os pontos e observar se a regularização pode ajudar a resolver problemas de sobreajuste. Seria a etapa 4, que do mesmo jeito é a função de custo e gradiente. Agora que a gente vai pensar na função de custo regularizada, que eu vou adicionar um termo, onde o parâmetro θ0 não é regularizado, tá? Vou calcular a função gradiente para j igual a 0 e para j maior que 1, tá? Do mesmo jeito que o anterior. Etapa 5, parâmetro de aprendizagem, semelhante à regressão logística, utilizando a função Python para aprender os parâmetros de θ. Chegando-se às fronteiras de decisão, que agora não é mais linha reta, vai ser uma fronteira. Então, nessas fronteiras, vai aparecer um lambda, um fator lambda, que é um dos parâmetros que a gente vai ter que trabalhar. Em função da mudança parâmetros lambda, você vai tentar encaixar mais o número de pontos. Então, por exemplo, lambda é igual a 1, eu vou ter essa fronteira, que é mais ou menos, né? Se eu mudar o parâmetro para 0, vocês vão ver o seguinte, que vai traçar uma fronteira com overfitting. E se eu jogar um lambda muito grande, vai ter o fenômeno de underfitting. Então, gente, é basicamente isso que é a ideia da função linear, regressão logística regularizada. Acho que ficou claro. Com os exercícios que a gente vai passar para vocês, dá para se entender mais isso. De novo, eu estou passando o exercício já pronto, um arquivo que foi feito, só não está funcionando uma parte dos gráficos, tá? Mas isso aí vocês acham que eu resolve vocês resolvem mesmo, mas o resto dos cálculos, isso aí tá funcionando bem. Bom, obrigado, tá? E a gente para por aqui. E eu vou mostrar os exercícios resolvidos que eu estou enviando também.